Gênesis capítulo 9, versículo 13 e 14, nós encontramos assim: O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. A vida, ela é cheia de nuvens, ela é repleta de problemas, dificuldades, desafios, são coisas que fazem parte da vida. Não é raro ou incomum o crente, às vezes, se perguntar: por que Deus permite essas coisas na minha vida? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu acho que são poucos os crentes que alguma vez na vida, pelo menos, ou mais, se perguntou, indagou sobre esta questão. Mas como nós lemos no texto de hoje, lá em Gênesis 9, não há arco-íris sem nuvens. Você não vai ver um arco-íris num céu azul. Você pode até ver, mas tem alguma nuvem por perto. E é o que fala aqui no texto que nós lemos. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco. Esse arco está falando sobre o arco-íris. Nós chamamos de arco-íris, porque é um arco e tem as cores, então entra a questão do íris, mas a Bíblia fala sobre o arco. Está falando sobre o arco-íris. E apesar da sua beleza, o arco-íris, ele só aparece quando tem nuvens e, em alguma medida, chuva, mas também o arco-íris serve um propósito, algo que Deus determinou. E esse propósito é nos lembrar da aliança que nós temos com Deus. Inclusive, a aliança não é nem com nós, e por nós, as pessoas salvas, os crentes. Por nós, nem é uma questão de o povo de Deus. Nós, não é nem a questão de judeus. Não que não tem nenhum judeu aqui que eu saiba. São todos gentios, salvos, eu espero, creio, mas essa aliança que Deus fez não foi com um povo, não foi com o seu povo escolhido, não foi com o povo vindouro, foi com a terra. Foi o que ele fala aqui no versículo 13: o meu arco tem um posto nas nuvens, e esse será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então a aliança é com a terra, por terra é com a criação, que inclui nós, é claro, mas não é especificamente conosco, é com toda a criação. Por quê? Porque isso foi depois do dilúvio. O que foi que houve no dilúvio? Toda a terra foi afetada, toda a terra foi destruída. Então Deus fez uma aliança com a terra, que acabou de ser afetada pelo dilúvio. Nós sabemos, conhecemos bem isso. Então, Deus, ele se lembra disso, como nós lemos aqui, e nós devemos também nos lembrar disso. O versículo 16, que nós não lemos, mas logo depois do texto, no versículo 16, diz assim: e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Então, mais uma vez, toda a carne vivente inclui também os animais. Então, é toda a terra, toda a criação, os animais. Essa foi a aliança que Deus falou, que Ele não mais destruiria a terra através de uma enchente, de um dilúvio, através da água. Ele não prometeu que não vai destruir a terra, porque Ele vai destruir a terra vai ser destruída, só que como o apóstolo Pedro escreve lá na sua carta, ele fala que a terra vai ser destruída com fogo, tá? Não vai ser com água, vai ser com fogo. Mas Deus não vai mais destruir a terra com água. Então, no meio de cada problema, no meio de cada situação, no meio de cada nuvem, podemos dizer assim, Deus coloca um arco-íris. Quando as nuvens dos problemas, as nuvens das dificuldades, as nuvens dos desafios entre nossas vidas, sempre esteja procurando um arco-íris. Um arco-íris que é a aliança que Deus, para trazer esperança em nossas dificuldades. E hoje o tema que nós vamos falar é justamente: não se esqueça do arco-íris. Não se esqueça do arco-íris. Eu quero ver alguns arco-íris que Deus coloca em algumas nuvens de nossa vida. E
para quem é gramaticamente perturbado, o plural de arco-íris é arco-íris. Tá? Eu sei porque eu tenho que pesquisar. É arco-íris, arco-íris, não, arco-íris plural e arco-íris singular. Então, já foi dada hoje a aula de gramática do culto dessa semana. Então, vamos ver alguns arco-íris que Deus coloca, por exemplo, nas nuvens dos problemas. Olha comigo para Romanos 8, 28, vamos ver a primeira nuvem e um arco-íris que Deus deixa, que deve nos trazer esperança. Deve trazer esperança, assim como quando você vê o arco-íris, um dia que está meio chuvoso, meio ensolarado, você vê aquele arco-íris no céu. Lembre-se, o arco-íris foi colocado lá como uma lembrança de que Deus não vai mais destruir a terra. É uma lembrança de esperança. É uma lembrança que Deus está presente. Mas Romanos 8, 28 é um versículo conhecido que fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É bom lembrar que todos têm problemas, tá? Só enfatizar isso. Todo mundo tem problema e a vida é feita de problemas. É uma sequência de problemas. Existem pessoas, existem ministérios que são edificados sobre a promessa de que você pode viver sem problemas. O mais famoso é pare de sofrer. Gente, quer parar de sofrer? Então, quando você morrer, for para o céu, você vai parar de sofrer. Tá? Se você for salvo, porque se você morrer e não for salvo, você não vai para o céu, você não vai parar de sofrer, você vai então conhecer o que é realmente sofrimento. Mas a verdade é que todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter dificuldades, desafios. Até as pessoas que são fiéis a Deus, Jesus falou, o apóstolo Paulo escreveu, que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus terá o quê? Tribulações. Tá? Então, problemas fazem parte da vida. Nossa vida não deve ser um grande problema, mas ela tem problemas. E o que nós lemos aqui é que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas boas cooperam para o bem, nós já sabemos, mas todas as coisas ruins também cooperam para o bem. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, a questão não é evitar o problema per se, mas a questão é como se portar durante os problemas. Como reagir e agir. Como devemos, então, talvez, evitar problemas. Mas nós não vamos poder evitar todos os problemas. Nós podemos evitar problemas seguindo, obedecendo a Bíblia, vivendo uma vida aplicando sabedoria, uma vida de oração, uma vida repleta com os frutos do Espírito. Tudo isso vai nos ajudar a evitar problemas, mas não vai erradicá-los, de modo algum. Então, como podemos enfrentar e encarar os problemas? A melhor coisa que nós podemos e devemos fazer, segundo Romanos 8, 28, primeiramente é ame a Deus. Ame a Deus. Não só com palavras, mas com ações. Porque amor não é palavra, amor é ação. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Então, amor não é só você falar, amor não é um sentimento, amor é ação. Amor é uma decisão. A outra coisa que podemos fazer, segundo Romanos 8, 28, é estar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Pastor, de onde a gente tira isso? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E também de quem? E daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós estamos obedecendo o chamado e vivendo dentro do propósito de Deus, e nós amamos Deus, não só com a boca, mas também de verdade. Jesus falou certa vez, esse povo me adora com a boca, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque eles falavam muito em amar a Deus, mas faziam muito pouco. Não era refletido em suas vidas, nas suas decisões, não se portavam. Então, para que a gente possa ver o arco-íris nas nuvens dos problemas, desafios e dificuldades, a primeira coisa é ame Deus e esteja dentro do seu propósito, que isso é um arco-íris que Deus falou, não se preocupe, está com problema? Tem um arco-íris chamado o propósito de Deus, que todas as coisas contribuem para o bem, se você o amar e o seguir o chamado que ele tem para a sua vida. Esse é um arco-íris que podemos ver nas nuvens dos problemas.
Mas existem outras nuvens, existem as nuvens do problema e também as nuvens do desamparo, do abandono. Hebreus 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, que é Paulo citando o que Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quando as nuvens do desamparo surgem no seu horizonte, olhe para o arco-íris. Que arco-íris? O arco-íris da promessa de Deus, que fala que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos desamparar. Quando você for abandonado, você estiver na solidão, quando seus amigos, familiares, e todo mundo te desamparou, te abandonou, lembre-se que Jesus falou, não te deixarei. Não te abandonarei. Esse deixarei é quando você está em solidão, desamparado, que não tem apoio moral, não tem apoio de alguém, pessoas, mas também sobre necessidades materiais, que é justamente não te desampararei. Nós não ficaremos sem amparo, sem sustento. Deus promete isso. Então, quando estamos no desamparo, nós podemos então olhar para o arco-íris da promessa de Deus, que Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Nossa segurança, nossa satisfação e contentamento não deve estar em amigos. Nada de errado em ter amigos, mas a nossa segurança não deve ser porque eu tenho amigos, especialmente se você está contando amigo em redes sociais. Eu tenho 5 milhões de amigos, seguidores, grande coisa. Quando eu falo que amigos, é amigos de verdade. Nada de errado, mas a nossa confiança, o nosso alicerce, a nossa segurança não deve ser nos nossos amigos, mas o fato que Jesus é o nosso grande amigo, mais chegado que um irmão, e Ele fala que não vai nos abandonar. Nossa segurança e satisfação não deve ser em fama, em ser aceito pelas pessoas, ou em coisas materiais. Sejam vossos costumes, lendo o mesmo versículo 5, sejam vossos costumes sem avareza, ou seja, não esteja avarento para ter coisas e coisas. Não há nada de errado em ter coisas, mas que isso não seja o motivo da sua vida, que isso não seja aquilo que lhe domina. Que sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Quer ver uma definição muito boa de ser rico? Esteja contente com o que você tem e não deseje o que você não tem. A pessoa mais rica do mundo pode estar insatisfeita. Tem todo o dinheiro, todo o luxo, tem tudo que o mundo pode oferecer, o que o dinheiro pode comprar. Mas se a pessoa sempre quer mais um, eu tenho um iate, eu quero um maior. Eu tenho o maior do mundo, ok, eu quero 2. Eu tenho uma casa, eu quero outra maior. Tenho uma casa, eu quero uma casa de praia, eu quero uma maior. Eu quero uma melhor do que a do vizinho. Se a gente nunca se contenta com o que Deus já nos deu, então não adianta, quanto mais você tem, mais você vai querer. Bens nunca vão nos satisfazer se é aquilo que nós buscamos para nos satisfazer. É um relacionamento estranho, mas a Bíblia fala sobre isso. Se você coloca a sua confiança e satisfação em coisas, coisa nenhuma vai lhe satisfazer. Mas quando você coloca a sua satisfação em Deus, você se satisfaz com o que você tem. E não há nada de errado você querer outras coisas, mas que não seja a base da sua satisfação ou a base da sua existência. Porque quando fazemos a base da nossa satisfação e a base da nossa existência, coisas que nós não temos, quando conseguimos aquelas coisas, vamos querer outras coisas e mais coisas. Então vamos ser muito cautelosos em relação a isso. Seguindo o plano de Deus, nós nunca estaremos a sós. Você vê a vida de Abraão e Jacó e Isaac, quando ele os chamou e os conduziu. Aqui, Deus falou assim, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Deus fez uma promessa. Ele falou, até que essa promessa se cumpra, eu não vou te deixar. Qual foi a promessa que Deus fez para nós? Se você é salvo hoje, nós temos várias promessas, mas uma promessa específica que o crente tem de Deus. Isso é o seguinte, que Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós, a da nossa salvação.
Ele vai salvar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Se você é crente, o seu espírito já está salvo, já está transformado, já nasceu de novo, já está selado. Mas a sua alma está passando por um processo de santificação enquanto vive aqui. E o nosso corpo está no zero ainda, está aqui. Mas um dia ele vai ser transformado. E até que o corpo, alma e espírito sejam transformados e glorificados e aperfeiçoados, e isso vai acontecer no dia do arrebatamento, até lá ele não vai nos deixar, nem nos abandonar e nem nos desamparar. E a Bíblia fala sobre esse grande dia do arrebatamento, ele fala, estaremos levados, subiremos as nuvens, e estaremos com Cristo para sempre. Você para sempre, também não vamos ficar desamparados. Em outras palavras, se você é crente hoje, você é salvo daqui e até o resto da eternidade. Cristo nunca vai nos deixar, Cristo nunca vai nos desamparar. Esse é o arco-íris que nós podemos olhar no meio das nuvens do desamparo e do abandono. Quem ganha almas, quem discipula, quem se ocupa com a grande comissão de Deus, tem uma promessa de uma presença mais forte e mais real. Mateus 28, 20. Jesus falou, a grande comissão inclui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pessoas que ganham almas, que discipulam, pessoas que estão envolvidos na grande comissão, e pode ser você, isso não é só para pastores, missionários, ou não, todo crente. Você tem essa promessa de uma comunhão mais próxima. Olha comigo para 2 Coríntios capítulo 12, estamos vendo as nuvens que entram em nossas vidas, e que nós não devemos nos esquecer do arco-íris. Deus sempre coloca o arco-íris no meio das nuvens, e podemos nos lembrar das suas alianças e promessas. 2 Coríntios 12, 9 fala assim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso aqui são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, claro, mas são palavras do apóstolo Paulo, tratando aqui quando ele estava em fraqueza e incapacidade. Quando as nuvens de fraqueza e incapacidade lotam, enchem o nosso horizonte, olhe para o arco-íris. Olhe para o arco-íris. Que arco-íris? O arco-íris que Paulo fala aqui, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por quê? Porque Deus falou que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você está fraco e se sentindo incapaz, olhe para o arco-íris, que é o fato que Deus, o seu poder se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Paulo aqui estava sofrendo de uma doença, acredite-se que era nos olhos, mas ele estava sendo afligido por uma doença e orou 3 vezes para que Deus tirasse aquela doença dele. E Deus falou que não, que a minha graça te basta, foi a resposta de Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus respondendo, o apóstolo Paulo. Então nós percebemos claramente a nossa incapacidade e fraqueza quando estamos no fundo do poço. Quando o crente está no topo da montanha, conta no banco está cheia, a geladeira está cheia, o tanque do carro está cheio, que hoje em dia é uma pequena fortuna, né, para encher o tanque, mas quando nós estamos no topo da montanha, quando nós nos achamos fortes, o poder de Deus não é tão evidente em nossas vidas, mas quando nós percebemos a nossa fraqueza, nossa incapacidade, e a verdade é que mesmo que sua conta bancária estiver cheia, se o tanque do seu carro estiver cheio, se sua geladeira estiver cheia, se você está tudo aparentemente bem, mesmo assim nós somos fracos e incapazes. E o quão antes nós percebemos a nossa incapacidade, melhor. Porque é na nossa incapacidade que o poder de Deus é aperfeiçoado. Então, quando as nuvens da nossa fraqueza, incapacidade surgem, procure o arco-íris e a esperança em Deus. Que esperança, pastor? Esperança que quando nós estamos fracos,
Deus vai se mostrar forte. Muitas vezes as dificuldades são tantas que parece até melhor morrer. Moisés, um amigo de Deus, grande homem de Deus, certa vez chegou a essa conclusão. Lá em Números, capítulo 11, versículo 14, ele estava então encarregado daquela grande multidão. Os estudiosos dizem que haviam cerca de 3 milhões de pessoas. Gente, 3 milhões de pessoas é mais do que o dobro da população de Maceió. É mais ou menos a população de Recife. Era muita gente. Você imagine você tentar liderar 3 milhões de pessoas, acampando no meio do deserto. Olha o que ele falou aqui no versículo 14 de Números 11. Eu só não posso levar a todo este povo. Isso aqui é Moisés falando com Deus. Porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés falou, Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Aliás, se é isso que você quer de mim, me mate agora. Eu estou lhe pedindo, Deus, mata-me, peço-te. Aí termina. E não me deixes ver o meu mal. Ele falou, eu não quero ver o meu mal, é como eu vou acabar. Deus, se continuar assim, eu não tenho condições. Então, se é isso que você tem para mim, Deus, se essa é o fardo, se essa é a nuvem na minha vida, me mate. Acabe agora comigo. Eu não sei se alguém já esteve num problema, um dilema, uma situação tão grave, que chegou a essa conclusão. Seria melhor morrer. É melhor morrer. Deus me mate e tire a vida, porque não... Pois é, pode chegar a isso, mas lembre-se, quando as nuvens da nossa incapacidade e fraqueza aparecem, perceba que é na nossa fraqueza, é no fundo do poço, que o poder de Deus é aperfeiçoado. E Deus sempre tem uma solução. Aqui falando de Moisés, a gente leu Números 11, 14 e 15, dê uma olhadinha no versículo seguinte, continuando aqui a história de Moisés, que não estava fazendo drama, gente, era complicado. Mas o versículo seguinte, 16, fala assim: E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Deus tinha uma solução. Moisés não entendia. Moisés falou, é muita gente, eu não consigo, eu quero morrer. Deus falou, Moisés, deixa de drama, chama aí 70, escolha aí 70 homens de confiança, tragam eles para a tenda, em frente do tabernáculo, e eu vou tirar do espírito que habita em ti. Não é que eu vou tirar de você, eu vou acrescentar a eles este mesmo espírito, para que eles possam então te ajudar. Você sabia que aquele mesmo espírito habita em você que é salvo hoje? Aquele mesmo espírito que está falando aqui, que estava sobre Moisés e foi colocado sobre os 70 anciãos, aquele mesmo espírito que naquela época não habitava. Moisés não tinha o espírito, por isso que Deus dava e tirava. Por isso, aqueles anciãos ali de Israel, eles não tinham espírito. Deus colocou, por quê? Porque antes de Cristo, o Espírito não habitava, não selava, era um ministério diferente, era o mesmo Espírito, mas ele agia de forma diferente. Hoje, de Cristo para cá, quando alguém recebe Cristo, o Espírito Santo entra nele, habita nele, o sela e o empodera. E nós podemos ter os frutos do Espírito. Podemos ter a presença, a sabedoria, a direção do Espírito. Você já tem. Se você é salvo, você já tem. Já está lá, está aí, ele habita em ti. Se isso não for um arco-íris, eu não sei o que é. Arco-íris menor do que esse, eu não sei o que é. Então olhe para o arco-íris. Veja as promessas que Deus nos deixa. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você se sente às vezes incapaz, sua vida está complicada, é muito problema, é muita conta, muita responsabilidade. Tá? Pois é,
Buscai primeiro o reino de Deus, e o resto Deus acrescenta, Deus resolve. Aqui não é um convite para irresponsabilidade ou displicência de modo algum. Para você seguir primeiro o reino de Deus, inclui você ser responsável, inclui você trabalhar, inclui você estudar, inclui você ter uma ocupação e não ficar em casa balançando na rede esperando Deus trazer a feira de Uber para você. Não, isso não é o que está falando aqui. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esteja dentro do aprisco de Deus. É muito difícil aquela ovelha que foge, passou atrás de volta, ela cava um buraco, pula, vai embora, foge, está lá longe. Vai faltar. Esteja no aprisco. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando você se sente desamparado, incapaz, olhe para esses arco-íris. Promessas de Deus que aparecem no meio das nuvens. Olhe comigo para Gálatas 6, versículo 9. Essas nuvens são umas nuvens um pouquinho diferentes. São as nuvens de fazer o bem e ser mal entendido, mal agradecido. Não você, as pessoas. Muitas vezes nós buscamos fazer o bem, ajudar as pessoas, e parece que muitas vezes isso gera problemas, por incrível que pareça. Você quer ajudar alguém e aquilo acaba causando problemas. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes parece que os nossos esforços para fazer o bem, para fazer o certo, parece que o fruto não só não vem, não só é atrasado, mas às vezes é dado um mau fruto. Pessoas mal agradecidas, pessoas que muitas vezes você ajuda e você ora por ela, sacrifica-se por ela, faz tudo, a pessoa não reconhece e mais, a pessoa lhe persegue, a pessoa lhe ataca, a pessoa lhe causa problemas, a Bíblia fala, não se canse de fazer o bem. É muito fácil não se cansar quando você faz o bem e você recebe gratidão, você recebe o fruto, você colhe logo. Mas quando nós fazemos o bem e a colheita não vem, é o que está falando aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Haverá a hora da colheita, da recompensa, se não houvermos desfalecido. Muita gente desfalece. Eu não vou ajudar mais ninguém, porque eu ajudei alguém uma vez, ajudei o fulano, a cicrana, e aconteceu assim, eu não vou ajudar mais ninguém, eu vou ajudar a mim mesmo agora. Tem muita gente que pensa assim, ficam amargurados, coração endurecido, por uma má experiência que deixou um mau gosto. E acontece. Quando essas nuvens surgem, lembre-se desse arco-íris. Que arco-íris? Nós vamos colher, se não nos desfalecermos. Não vamos nos cansar de fazer o bem. Mesmo que não venha recompensa, mesmo que não venha colheita, mesmo que não venha gratidão, mesmo que não venha o resultado, não vamos nos cansar de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. O mundo como um todo é um lugar mau e ingrato. Cheio de pessoas más e ingratas, mesquinhas, egoístas. Pessoas que são muito prontas para serem ajudadas, mas o dia que você pede um copo d'água, você viu o preço da água? Eu vou ter que levar o copo? Talvez alguém que você vem alimentando diariamente durante meses. Eu estou exagerando aqui, tá? Só para ilustrar o ponto. Pessoas mesquinhas, ingratas e más. E às vezes surge a ideia, eu não vou ajudar mais ninguém. Não façamos isso, porque o dia que a gente fizer isso, nós não vamos ceifar. Que a promessa é,
ceifaremos, se não desfalecer. Então vamos permanecer, vamos olhar para esse arco-íris. Não é raro receber o mal pelo bem que fazemos. É importante também que nós não sejamos essa pessoa que torna mal pelo bem que nos é feito. Provérbios 17, e versículo 13, mostra o destino de todo mundo que faz isso. Quem retorna mal pelo bem nunca se dá bem. Provérbios 17, 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, quem retorna o mal pelo bem que é feito a ele, o mal vai sempre perseguir. Não só a sua vida, mas a sua casa. Aqui está falando sobre família e descendência. Quando fala casa aqui, não está falando sobre uma casa, 4 paredes, um teto, não é isso. Casa aqui é família. E não só a sua família atual, mas a sua descendência, a família no sentido mais amplo. Você está trazendo consequências más para a sua família. Então não seja aquela pessoa que retorna mal por bem. Ninguém gosta disso. Ninguém aprecia isso. Isso desanima, desencoraja, isso fura a bola de qualquer um. Então, não seja a pessoa que fura a bola. Não seja você a pessoa que retorna mal pelo bem. Olhe comigo para Mateus 7, versículo 7. Vamos ver a última nuvem, dentro da qual, quando ela aparece, nós devemos buscar o arco-íris. Não se esqueça do arco-íris. Deus sempre coloca um arco-íris. Deus sempre coloca uma promessa. Deus sempre coloca uma luz. Diz assim o versículo 7 de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essas aqui são as nuvens de orações não respondidas. Se eu pedir aqui, eu não vou, mas se eu pedisse quem já teve uma oração não respondida, eu ficaria chocado se alguém dissesse, não pastor, eu nunca tive uma oração não respondida. Todo mundo aqui já teve oração não respondida. Então aqui eu sei que, se não os outros, esse eu sei que todo mundo lida com oração não respondida. Talvez a pessoa que nunca teve uma oração não respondida é a pessoa que nunca orou. Nunca pediu nada. Consequentemente, nunca foi respondida. Mas a pessoa não tem direito de reclamar que Deus não responde as orações que ele não faz. Não é verdade? Mas aqui nós temos uma promessa que Deus faz. Ele falou, se você pedir, se você buscar, se você bater, você vai receber, você vai encontrar e a porta será aberta. Agora, nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que abrir. Bater, perdão. Nós temos que pedir, buscar e bater. Se a gente não busca, não bate e não pede, não busca, não bate, então tá tudo elas por elas. Mas se você que pede, busca, e a resposta não vem, continue. Não desanime. Olhe para aquelas nuvens, mas procure o arco-íris. Lucas 18, versículo 1 fala assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É a parábola da viúva e o juiz iníquo. Mas veja aqui, ele contou uma parábola sobre o dever. Nós temos um dever, uma responsabilidade, eu e você, de quê? De orar sempre. De quê? De nunca desfalecer. Mas e quando as orações não são respondidas? Mesmo assim. A parábola, se você ler, conta de uma viúva que todo ia importunar o juiz, pedir justiça. Juiz, e o juiz nada. Até que um belo dia o juiz falou, olha, eu não ligo para Deus, eu não ligo para a senhora, mas você parar de estourar o meu juízo, o que você quer? Diga logo. Jesus, está vendo? Devemos fazer assim, não desfalecer, devemos insistir, perseverar. Pode não estar no tempo de Deus, pode não estar no plano de Deus o que você e eu estamos pedindo.
você pedir alguma coisa fora do plano de Deus para a sua vida, Ele não vai dar. Se você pedir uma coisa fora do plano de Deus, no sentido que é algo errado, algo que é pecado, Deus não vai responder. Não ouse ir a Deus e pedir para Ele abençoar o seu pecado, ou o meu pecado, ou alguma coisa que está errada, segundo a palavra de Deus. Ou se é algo que está fora do plano de Deus para a sua vida, talvez não está no tempo de Deus. Deus está dizendo, agora não, aguenta um pouquinho mais. Mas eu quero agora, Deus. Deus fala, eu sei que você quer agora, mas agora não é o tempo. Aprender a esperar em Deus. Resposta pode ser sim, aqui está. Pode ser não, esqueça, ou pode ser ainda não. Aguarde um pouquinho mais. Mas toda oração tem uma dessas três respostas. Não existe uma outra, uma quarta resposta. Toda oração, toda e qualquer oração vai ser um sim, vai ser um não, ou vai ser um ainda não. Não tem quarta. É uma dessas. Se for sim, glória a Deus. Se for não, se conforme. Confie que aquilo é melhor para você. E se for ainda não, aguarde no Senhor. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Então espere nele. Mas é uma dessas três coisas. Não são respostas, talvez, que a gente queira, mas são válidas e boas. Resumindo esta noite, nuvens virão. Nuvens virão. Mas olhe para as nuvens e busque o arco-íris. Deus fez a promessa de não mais destruir a terra por água. Ele falou, eu colocarei o arco nas nuvens. E eu verei e eu lembrarei da minha aliança. Pois bem, nós vimos hoje várias alianças. Quando as nuvens diversas da vida aparecem, nós temos alianças e promessas que Deus fez, que são também arco-íris, que nós podemos olhar e clamar e pleitear perante Deus. Você pode ir para Deus e falar, Deus, a tua palavra fala. O Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. E Deus, eu lhe amo, não só em palavra, mas em fato, em ação e verdade. E eu estou no plano a qual o Senhor me chamou. Então Deus me mostra que eu não estou vendo. Mas para você dizer isso, você tem que amar a Deus. Está no plano dele para a sua vida. Mas é um arco-íris. Então sempre busque, sempre olhe o arco-íris, porque ele nunca vai nos deixar, ele nunca vai nos desamparar.